Peço com todo respeito à sua decisão pessoal que, se gostar das reflexões, faça sua inscrição, compartilhe. A cada gravação de um novo episódio é com muita consideração à sua razão que imagino quem, onde e em que circunstância estará ouvindo. Raquel de Queiroz, numa crônica de 1962, conta uma história daquelas que se dão em pequenas cidades, envolvendo pessoas simples, ainda que para alguns nem pareçam tão simples, pois para quem quase nada tem, quem tem alguma coisa a mais já parece estar em outro nível. Neste conto, ela fala de uma jovem mulher que levava uma vida um tanto promíscua, mas ela a disfarçava de tal modo que só os que participavam desse círculo sabiam. Algo que fazia com que sua vida não lhe impedisse de viver entre os outros e se passar mesmo como uma boa moça, qual as demais. Mas ela engravidou. E ainda que ser mãe solteira na sua família não fosse algo incomum, foi muito criticada, principalmente por sua mãe, que esperava dela um comportamento melhor, tinha sonhos maiores para ela. Agora, aquilo que era algo do seu círculo íntimo estava patente diante de todos. Mais ainda porque sequer ela podia definir quem era realmente o pai da criança. Mas antes que outros soubessem o que se passava no útero de Maria José, apelidada de Maisé, essa mulher de quem Raquel de Queiroz conta a história, Dona Mundinha, uma senhora já de filhos criados, puxou uma conversa com ela que veio a calhar. É que Dona Mundinha, já com os filhos longe, falou que sonhava adotar um bebê, mas que fosse assim que nascesse, de modo que seria criado como filho dela e de seu esposo desde sempre. Os olhos de Maisé brilharam e aquilo pareceu excelente solução. Ali, naquele dia, entre elas foi feito todo o acordo. Por isso, apesar de todas as críticas que recebeu em casa, Maisé estava tranquila de que o caso já tinha um bom desfecho. Dona Mundinha tinha estabilidade financeira, seu marido era funcionário público. Ia dar carinho, ia dar conforto, tinha bom coração e tinha boas coisas para dar. Afinal, o tempo passou, chegaram as dores. Um vizinho que tinha um caminhão a levou à maternidade e deu à luz a um menino. Avisada só no terceiro dia, Dona Mundinha foi rapidamente. Chegou e cobrou o pacto feito. O combinado mesmo era que Maisé o entregasse logo, nem lhe desse peito para não se apegar à criança. Mas ela já tinha feito isso. Só que palavra era palavra, e lá se foi o menino. E já foi vestido com a roupinha que a Dona Mundinha trouxe de casa. Para não ter problemas, Dona Mundinha logo registrou o menino como seu filho. Deu o nome de Agenor César. Ela gostava de um nome que enchesse. E o batizou, de acordo com a sua fé. Enquanto isso, Maisé, de peitos inchados, não parava de pensar no menino. Nem tinha como. Com leite vazando e escorrendo a todo instante, parecia mesmo o seu coração inchado de saudade. Ela chorava a noite toda. Vivia olhando o caminho para ver se Dona Mundinha aparecia por lá ou alguém, pelo menos para dar alguma notícia. Ela perdeu a fome. Já não comia, não penteava cabelo, só calada.
olhando para o tempo, olhando para o nada, até que a sua mãe, sua velha mãe, perdeu a paciência e foi procurar a dona Mundinha. Explicou que tinha medo que a filha morresse, que já havia quebrado o resguardo 3 vezes. Parecia procurar a morte. Estava já pegando sol, comendo fruta azeda, fazendo perigos. Dona Mundinha zangou-se. Foi dada a palavra, ela disse, e logo pegou os documentos e mostrou o registro e o papel do batistério. Mas a velha, a mãe de Maisé, era tinhosa. Ameaçou ir ao delegado. Tinha testemunhas. Inclusive disse que o delegado já estava para fazer umas investigações sobre casos assim, como de bebês simples que viravam gêmeos, porque adotavam crianças estranhas. E também não tinham como errar aquele caso, porque o bebê tinha um problema num pé, um problema de nascença. Era fácil confirmar aquilo. Por fim, chegaram a um acordo. Dona Mundinha devolvia o bebê e elas calariam a boca sobre tudo. Dona Mundinha, então, registrou que o seu bebê, o Agenor César, havia morrido. Depois, Maisé, preocupada, logo foi registrar o seu filho. Vendeu um dente de ouro que tinha, que um admirador antigo havia lhe presenteado, e pagou 300 contos do registro para garantir. E ela também lhe deu um outro nome. O nome foi Francisco Luiz, por causa dos 2 mais prováveis pais, o Francisco e o Luiz. O menino cresceu. Nunca lhe levaram ao médico para ver o problema do pé. Na escola, foi apelidado de Chicó Pepé. Parou de ir. A avó lhe fazia as vontades. Também, na família, ninguém sabia ler e todos trabalhavam. Todos se viravam lá no roçado, mas trabalhavam. Maisé foi trabalhar na cidade e lá se juntou a um homem que lhe deu casa. Aí o menino ficou mesmo, foi com a avó. Um dia, ele estava atravessando uma linha de trem e machucou o pé, justamente o pé com problemas. Tiveram de engessar por longo tempo. E, para surpresa, depois disso, o pé ficou direito. Agora ele já estava com 12 anos, ajudando a limpar o roçado. E ali, naquele trabalho, bateu com um caquinho de enxada que ele usava na rodilha de uma jararaca. A cobra enfezou-se e lhe picou na perna. Naquele lugar não havia soro, nem adiantaria. O menino saiu correndo, assombrado e gritando até chegar em casa. A avó o recebeu já sem fala. E só piorou, foi vidrando os olhos. Chamaram um rezador e, mal acabara a reza, já era morto o garoto. Então, Raquel de Queiroz termina a história dizendo que o menino já havia sido registrado 12 anos atrás como morto, mas ele era, naquele tempo, o Agenor César. Agora, ele era o Francisco Luiz. Mas o povo do lugar sabe muito sobre o assunto. E comenta até que estranho, que no papel o menino tinha morrido 2 vezes. Mas, na vida real, todos sabiam sua verdadeira história. Morto é morto, a escritora diz. Seja uma vez, 2 vezes ou 10 vezes, que se assentem nos livros. Os livros é que valem. Se para a burocracia o que vale são os livros, na vida real o que vale está muito além do escrito. Ou não? A pergunta que provocou a razão quer saber se no confronto entre a vida real e a vida descrita nos documentos, quem é que se impõe?
como uma espécie de espelho suspeito, os registros da realidade nem sempre agradam. Teríamos perdido a noção de quem somos ou é o espelho que nos deforma? Seria possível um espelho que nos respeite mais, que reflita melhor quem somos? Será que não somos nós que estamos sendo adequados ao espelho? O próprio Cristo contou uma parábola de determinado servo que era escriturário de seu patrão. Ele fazia os registros de compra e de venda dos produtos da fazenda. Um dia, ele foi dispensado. Então, pegou o livro de registros e negociou com os que deviam ao seu senhor. Sorrateiramente, conversava com um e com outro e abatia grande valor daquele valor que antes estava registrado. Ele dizia: aqui consta que você deve 100, mas vamos trocar aqui, vamos colocar que deve apenas 50. Coisas assim desse tipo. Tanto ele quanto aqueles com quem negociou sabiam a realidade, mas sabiam que valeria o que estivesse registrado nos livros. É estranho que, por mais que todos saibam algo, o poder dos documentos se faz capaz de calar a verdade. Em outras palavras, se os livros não se adequam à realidade, a realidade tem sido obrigada a se adequar aos livros. Mas e se a realidade se impuser? Um dos maiores filósofos da modernidade, aquele que talvez tenha descrito de forma mais direta o espírito de seu tempo, foi Hegel. Ele nos leva a compreender que a razão está presente em tudo, que há certa relação lógica em todos os elementos que compõem a realidade. Desde o movimento dos astros, a folha que cresce ou a água que evapora, tudo tem por trás de si a razão de ser, a razão de funcionar assim, a razão de estar ali. Para ele, a razão conduz a vida e toda a realidade. Ele chama esta razão de espírito absoluto. Ele é presente, ele é constante. Nós, os seres humanos, somos os únicos que podemos ter consciência dessa razão. Os outros seres, embora guiados pela razão, não têm consciência dela. Mas nós, os humanos, podemos ter. Por isso, a razão trabalha de modo pedagógico com o ser humano, tentando fazer com que nossa razão se aprimore e vá progredindo na compreensão de si e dos outros em direção à plena compreensão da realidade. Por isso, ele diz que nossa razão é histórica. Ela se desenvolve no desenrolar da história, sendo a vida, a experiência de vida, uma espécie de tutora das razões particulares, levando pouco a pouco a convergência com a razão suprema. Cada detalhe da vida é uma lição. Há os que aprendem mais rapidamente e os que estão defasados. E por essa razão, Hegel mostra que a questão política é de suma importância para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento conjunto das pessoas. Até porque aqueles que se adiantam terão contra si a burocracia estabelecida, que o travará ou os travará, aqueles que estão se adiantando na compreensão da história. Todo sistema legal deveria crescer de acordo com as lições da história. Essa compatibilidade entre o racional e o legal é algo de que Weber trata em sua análise sobre o governo. Então, aqui, a razão provocada pergunta: temos aprendido as lições da história? Será que somos bons alunos ou estamos como que perdidos, desatentos na grande sala de aula da vida? Será que a pandemia nos ensinou a sermos melhores
ou continuamos como se nada houvesse ocorrido? Será que as crises do passado, as guerras, as revoluções, as grandes catástrofes, ou mesmo aqueles acontecimentos mais restritos ao nosso círculo, nos ensinaram a pensarmos melhor? Maquiavel diz que temos memória curta. Quantas vezes a história precisará repetir as mesmas aulas para que aprendamos? Não será hora de pararmos um pouco, de olhar para o que os registros dizem, que muitas vezes não condizem com a realidade, e olhar com mais atenção para a vida real? No meio filosófico, é sabido que a filosofia de Marx nasce da filosofia de Hegel, e que Marx quase que apenas troca o idealismo de Hegel pelo materialismo. Em outras palavras, aquilo que Hegel diz que acontece movido pelas mudanças de pensamento, Marx diz que acontece por causa de alterações materiais, alterações econômicas. Mas ambos apontam para um caminho de ajustes. E nesse caminho, Marx diz que as estruturas oficiais acabam sendo jogadas pelos ares. Hegel, por sua vez, ao tratar desse tema, usa o conceito de astúcia da razão. Para Hegel, a razão se apercebe que em determinados momentos da história ela precisa libertar as paixões para que, através dessa força que apenas aparentemente age irracionalmente, rompa com aquilo que trava a história para permitir seu avanço. Aquilo que parece ser o mais irracional, que é a paixão, explode como uma bomba a quebrar um ferrolho, a derrubar um muro, romper uma comporta. Ainda sobre isso, ele aponta que algumas pessoas ou grupos podem, de quando em quando, incorporar o espírito do tempo e, reconhecendo certa oportunidade inadiável, fazer aquilo que ninguém mais faria, até porque estariam como que adormecidos. O que se sabe é que a estabilidade do mundo depende da estrita obediência aos códigos legais estabelecidos. É preciso confiar na burocracia que tudo registra e oficializa. Tudo determina e tudo controla. O problema é que as pessoas podem saber que entre o que se diz, entre o que está escrito e o que se é, pode haver profunda discrepância. Se o papel aceita tudo, a vida real pode até aceitar por alguns momentos, mas terá seus limites. E não é por preferir isso ou aquilo que tal sucederá. É preciso maturação. É preciso que as circunstâncias propícias se instalem. Quantos movimentos fracassaram? Muito mais do que os que tiveram êxito. O que mostra que nenhum movimento exitoso nasce de uma ideia ou de uma liderança. Na verdade, nasce de um conjunto de fatores a que chamamos de conjuntura. E se pela astúcia da razão ou pelas questões materiais as paixões forem liberadas, estruturas se desfarão para se reconstruírem de outra forma. Mas será possível aprender a lição antes da crise, antes que a razão precise usar desses artifícios tão dolorosos? Se morreram 1, 2 ou 10 vezes, segundo os livros, a versão oficial, como conta Raquel de Queiroz, ou se nada é assim na vida real, o embate entre as versões pode até se manter no nível retórico por longo tempo. Mas não se acomodará para sempre desta forma. Basta olhar a história. É claro que aqui caberia muitas análises filosóficas, como a discussão sobre a burocracia e a banalidade do mal nas filosofias de Hannah Arendt e da burocracia como desumanização em Max Weber. Mas isso fica para outro momento. Por enquanto, cabem apenas as perguntas. A realidade pode se impor?
Afinal, de quando em quando, não é isto que ela faz?